Última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. E os times grandes têm jogos difíceis na rodada 12 do Paulistão. Por isso, vamos analisar bem os confrontos para passar as melhores dicas para vocês do Cartola Express do Paulistão 2023. E, além disso, vamos falar do comecinho dessa temporada do Cartola FC 2023. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Eduardo, sou analista de dados e apaixonado por futebol. Então aqui no canal você sempre vai encontrar bastante conteúdo, principalmente sobre Cartola Express e Cartola FC, e também um pouquinho sobre futebol de diversas coisas, né? E aí, já deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui, porque antes de a gente falar dessa rodada do Cartola Express, eu quero falar rapidinho do Cartola FC, né? Que foi como eu comecei o canal aqui, né? Então, teve a primeira live hoje, né? Quinta-feira aí, às 5 horas teve a live, deve estar acabando agora. E já tem a data do lançamento oficial do Cartola, que vai ser em 16 de março. Então, a gente já tem a data do lançamento aí final. Então, bem legal para vocês. A gente até lá, até ter o lançamento oficial, e depois de tiver o lançamento oficial até a primeira rodada, a gente vai ter várias novidades. Vamos falar para vocês algumas dicas legais. Vamos analisar os campeonatos estaduais, as Copas do Nordeste, Copa do Brasil, enfim. Trazer bastante informação para vocês poderem escalar bem na primeira rodada e assim por diante, né? Vocês sabem que o nosso foco aqui são os dados. E, inclusive, convido vocês a se inscreverem no canal, se você não é inscrito, né? Porque a gente tem também liga premiada para os nossos inscritos, né? Tanto liga clássica como liga mata-mata. Então, bastante conteúdo aí durante a temporada do Cartola, né? Enfim, falamos já sobre o Cartola 2023. Vamos agora para o foco desse vídeo aqui, que é o Cartola Express, né? Última rodada aí do Paulistão, rodada 12, né? Então, aqui na página, vou mostrar já uma coisa para vocês que é importante, que é sobre a data e o horário dessas rodadas. A gente só vai ter escalação completa, não vai ter as ligas de jogo único nessa rodada. Então, vou passar duas opções de escalação de liga completa, também dar algumas dicas. Vale lembrar também que nessa rodada a gente não vai ter a liga gratuita aqui. Então, já a primeira dica que eu dou para vocês, se inscrevam aqui na Liga Popular, corre lá para se inscrever. É uma liga que eu gosto bastante, é bem baratinho e tem prêmios bem legais, você consegue concorrer mais. Claro, tem ligas mais caras, tem vários tipos de ligas aqui. Eu tenho um vídeo aqui explicando como é que joga o Cartola Express, claro, se você está aprendendo agora, né? Para aprender também pro Brasileirão, então como é que funciona, se vocês terem dar uma olhadinha aqui no card depois, é bem legal, tá? Para falar dessa rodada específica, vocês sabem que eu gosto de olhar os confrontos, né? Tô aqui na página do GE, e o primeiro destaque que eu vou fazer para vocês é que o jogo entre Corinthians e Santo André, às 18h30 no sábado, não vai valer para essa rodada, infelizmente, porque o Corinthians era um grande favorito, o Corinthians está muito bem em casa, enfrentando o Santo André que não está bem, né? Seria o Corinthians, a gente com certeza ia ter times apostando focados no Corinthians, né? Infelizmente, a gente não vai ter essa possibilidade. A gente tem vários outros confrontos aqui, Botafogo e São Paulo, Ferroviário e Inter de Limeira, Guarani e Palmeiras, Ituano e Santos, Mirassol e Portuguesa, São Bento e Bragantino, São Bernardo e Água Santa, e todos os jogos no domingo às 4 horas da tarde, né? Que é justamente por essa última rodada, os times estão brigando por várias coisas, e não tem essa questão de você já saber o resultado, ter combinação de resultado, né? Enfim. Por isso vão ser todos os jogos no mesmo horário, então você vai ter a escalação de todo mundo ali às 4 horas da tarde, né? Bom, vocês sabem que para analisar essa questão do SG, né, de analisar os confrontos, eu gosto de montar os últimos 5 jogos, né? Então eu sou bastante analista de dados, eu monto a tabela de Excel aqui para vocês, né? Falo dos pontos, gols marcados, gols sofridos, enfim. Analiso várias coisas aqui. Para o vídeo específico, eu vou trazer um resumão para vocês, tá? Eu não vou trazer toda essa planilha de Excel, porque dá bastante trabalho, é difícil de vocês acompanharem tudo. Vamos trazer um resuminho para vocês que eu sei que é o que vocês gostam, né? Então, ó, falando dos melhores SGs, o primeiro SG que eu vou destacar para vocês é o do Bragantino, tá? Porque o São Bento, nos últimos 5 jogos, não fez nenhum gol, zerinho. Então, o Bragantino aí que briga também para segurar essa última vaga, que é a posição de primeiro lugar no grupo, né, que é importante, o Bragantino vai focado aí para conseguir esse SG, então um time interessante para SG. Outro SG, claro, é o do Palmeiras, né? Palmeiras é a melhor defesa do campeonato, enfrenta o Guarani tá bem até nos últimos jogos, ganhou de 5-0 da Inter de Limeira, mas o Guarani já não briga por mais nada aqui no campeonato, né? Já tá salvo do rebaixamento, não tem mais chance de classificar, então, enfim, o Palmeiras tem esse potencial de SG. Tem que ver se vai com o time titular o Palmeiras, tá? Pode ser que poupe aí, pensando na próxima fase já. Outro SG que eu destaco para vocês é o do Mirassol, tá? A Portuguesa tá muito mal, só fez um gol nos últimos 5 jogos. O problema é que o Mirassol também não briga por mais nada, então pode vir meio desmotivado, tá? Mas é um SG legal. E finalmente, outro SG que eu destaco, a Inter de Limeira é o pior time do campeonato nos últimos 5 jogos, não ganhou nenhum jogo, 0 vitórias, tá?
fez apenas um gol. É que a Ferroviária também não está muito confiável, mas enfim, pode ser um SG legal. E de potencial ofensivo, claro, São Paulo, Ferroviária, esse jogo bem legal aqui entre São Bernardo e Água Santa, tá? Pode ser um confronto interessante para vocês. Dois times que estão muito bem no campeonato, né? Os dois brigando pela primeira colocação dos seus grupos com Palmeiras e São Paulo. E está também o ataque do Santos, tá? O Ituano, nos últimos 5 jogos, tomou 10 gols. É a segunda pior defesa nos últimos 5 jogos. A pior é a da Inter de Limeira, tá? Bom, agora que a gente já deu esse panorama geral, vamos para as dicas, né? Para as duas escalações, e também vamos passar algumas dicas aí para vocês escalarem, além dessas opções que eu estou dando aqui para vocês, né? Vamos lá para as escalações aqui. E o primeiro time, eu tô focando na zaga do Bragantino, tá? Como eu falei para vocês, o time do Bragantino tem um grande potencial de SG, porque o São Bento tem um ataque muito improdutivo, tá? Não fez nenhum gol nos últimos 5 jogos, tá brigando para ser rebaixado. Isso é um potencial legal, porque o time vai atacar, então dá potencial de desarme para os adversários, potencial de defesa para o Cleiton aqui, que é o goleiro, tá? Os jogadores do Bragantino, principalmente o Aderlan e o Juninho Capixaba, são bons para desarme, tá? Principalmente o Juninho Capixaba, claro, grande jogador aí do Cartola. Inclusive, no ano passado foi muito bem, né? E a gente com certeza vai ter como umas opções aí pro Cartola 2023, o Juninho Capixaba, né? Média de 5,42 já. É um dos destaques em desarmes aqui, eu gosto de analisar também aqui no Footstats, né, quando eu analiso. Então, um nome interessante. E aí, claro, aqui o Lucas Cunha e o Natan são mais focados no SG mesmo, porque eles não têm desarmado tanto, mas quem sabe um golzinho de cabeça, enfim. Importante ter esse SG do Bragantino. Acho que muita gente não vai ficar de olho nisso e você pode imitar sozinho, tá? Do meio pra frente, aí eu gosto muito de pegar aqui a média do campeonato, né? Então, o que eu fiz? Bom, eu coloquei aqui o John Kennedy e o Tony Anderson. Pô, John Kennedy, Tony Anderson, Ferroviária tá brigando para não ser rebaixada. Pois é, mas enfrenta a Inter de Limeira, que tomou 14 gols nos últimos 5 jogos. Então a Inter de Limeira vem com uma defesa muito frágil, tomando várias goleadas, né? E o ataque da Ferroviária, apesar de estar brigando para ser rebaixada, é um ataque bom. Ela toma muitos gols, inclusive o Iago Teles aí do Inter de Limeira pode ser um nome legal para a rodada, mas ela faz bastante gols também. O John Kennedy é um dos artilheiros do campeonato, tem 7 gols já. E principalmente um nome que vocês têm que ficar de olho nisso é o do Tony Anderson aqui, tá? Olha as pontuações do Tony Anderson nas últimas rodadas. 4.8, 7.7, 4.4, 7.9. É um cara que já tem 2 assistências, ainda não fez gol, e mesmo assim vem finalizando muito, desarmando também. Então essa dobradinha é bem legal, muita gente não vai estar de olho aqui, e é uma aposta interessante. Outra dobradinha que eu fiz aqui foi Lucas Lima e Mendonça, tá? Mendonça, que, como eu já disse, é o artilheiro do Santos aí na temporada, né? Fazendo bastante gols. O Marcos Leonardo tá suspenso. Inclusive, outra dica que eu dou para vocês, eu já venho falando isso há muito tempo, o Cartola Express não tá bom para mostrar os prováveis, ele tá todo errado, né? Eu tô olhando bastante aqui o Joga 10 News para olhar as escalações, tá? Acho que é um site bem legal para vocês acompanharem também. E aí, sem o Marcos Leonardo, acho que o Mendonça pode assumir esse protagonismo, e o Lucas Lima também, tá? O Mendonça, que tá com uma média básica bem legal também nos últimos jogos aí, né? Por exemplo, o último jogo contra o Corinthians ele não fez gol, não deu assistência, mesmo assim fez 4.1. E os Lucas Lima, claro, sumiu bola parada, pode ser o corredor de pênalti sem o Marcos Leonardo, né? Já tem 2 assistências no campeonato, bola na trave, é um cara que tá jogando muito bem aí desde que voltou pro Santos, né? Essa dobradinha é legal. E outra dobradinha que eu coloquei foi a do Palmeiras aqui, né? Como eu falei, o Palmeiras é um dos times dos grandes, é o mais favorito aí, né? São Paulo tem um jogo difícil contra o Botafogo de São Paulo. E o Rafael Veiga e o Rony estão jogando muita bola, estão participando de muito gol. Rafael Veiga já tem 5 gols e 6 assistências. É um dos jogadores que mais participa de gol no Brasil, tá? Claro que vai ser uma dica aí do Cartola 2023. E o Rony também tá jogando muita bola, né? O artilheiro do Palmeiras na temporada. Então, fechei assim o time. O segundo time que eu escalei, eu foquei na zaga do Palmeiras. Como eu falei, é a melhor defesa, tem um potencial de SG legal. Quem quiser usar aí no Mirassol, pode ser interessante, tá? Quem quiser ir no... Também que eu comentei da Ferroviária, enfim, enfrenta a Inter de Limeira, mas acho que é mais difícil. Vamos no Palmeiras aqui na segurança, ver se vai jogar com o time titular, claro, a gente vai acompanhar as informações. Mas aí, claro, o Everton, Marcos Rocha, Piquerez, Murilo e Gustavo Gomes. Fazendo destaque de alguns outros jogadores aqui, o Didi pode ser um nome interessante aí, em frente ao São Bernardo, então é um jogo difícil para Água Santa, mas é um cara que vem desarmando bastante. E talvez a zaga do Santos aqui, o Joaquim e o Michael são jogadores que desarmam bastante, vão bem na bola aérea. O Santos é favorito contra o Ituano, tá? Então,
Quem sabe aqui o Santos briga para classificar, né? Precisa de algumas combinações de resultado. Então pode ser nome interessante. Nas laterais, o nome que a gente tem aqui, além dos Palmeiras e do Juninho Capixaba, o Heitor pode ser um nome legal aqui para vocês escalarem. Tá da Ferroviária, tem potencial de SG contra de Limeira, é um cara que desarma bastante desde o tempo do Internacional, né? Enfim, nome interessante para vocês escalarem aqui. Do meio para frente, não vai ter o Caleri, né? Eu não confio muito no Luciano. Então, do São Paulo, que eu acho que tem que ter peça ofensiva, do Botafogo toma bastante gol, a gente vai com o Galopo, que é o artilheiro do campeonato aí, tá jogando muita bola o Galopo, né, na temporada, jogador que menos precisa de minutos para participar de gol, e vamos com o Wellington Rato, cobrador de bola parada do São Paulo, finaliza também, bom de média básica, né, vamos apostar nele aí no Galopo e no Wellington Rato, tá? E eu fechei com outro meio aqui, o Camilo do Mirassol, tá? Vocês vão ver que eu tenho uma dobradinha do Mirassol, por quê? Enfrenta a Portuguesa, que toma bastante gol, o Mirassol jogando em casa tá jogando bem, e a Lusa vai se jogar desesperadamente para o ataque, né? Precisa urgentemente da vitória para fugir do rebaixamento, então isso pode abrir espaço para que os dois aqui, que são os principais jogadores do Mirassol, brilhem, né? No meio de campo, além dos nomes que eu já citei, que ficou de fora aqui, acho que o Giovanni Augusto pode ser um nome interessante para vocês escalarem, e o Richard Rios. Tava no nosso time na última rodada aí, fez 15 pontos, é um cara que vem mantendo regularidade de desarmes e vem participando de uns golzinhos também, né? No ataque aqui, como eu mostrei para vocês, Zé Roberto é o nome que eu quero colocar. O Fernandinho, também do Mirassol, tá com uma média até melhor. Só que o Fernandinho, ele tá com 16 desarmes nos últimos 3 jogos. Ou seja, ele tá desarmando quase igual o volante e ele é atacante, né? Se participar de um gol, pode imitar. Mas como eu tô apostando mais no potencial ofensivo mesmo, eu vou com o Zé Roberto, que é o centroavante do time, tá? E aí, fechei com 2 nomes que se enfrentam aqui. 2 times que estão jogando muito. São Bernardo é o vice-líder do Paulistão, né? Tá brigando com o Palmeiras aí pela liderança do campeonato. E o principal nome é o Christian Barletta, né? Inclusive, o Christian Barletta que tá quase sendo contratado pelo Corinthians aí, né? É um cara que tá se destacando muito, melhor jogador aí do São Bernardo e um dos melhores jogadores do Paulistão como um todo, né? Christian Barletta, média de 7,17 aqui, a média dele mostra por si um dos melhores da rodada, né? E coloquei um cara também do Água Santa. Água Santa que também tá brigando com o São Paulo ali pela primeira colocação do grupo. É o terceiro melhor time do quarto melhor time do Paulista, né? Tá jogando muito bem também. E o destaque é o Bruno Mezenga, aí 6,39, vem fazendo vários gols. E no último jogo aí o Bruno Mezenga mitou pra gente, né? Mesmo sem gol, sem assistência, fez mais de 5 pontos. Então, pessoal, era isso o time que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Lembra, todos os jogos às 4 horas da tarde, aqui a gente tem as ligas aqui pagas, né? Vale a pena investir os 46 centavos aí, dá para buscar um lucro bem alto, né? Enfim, também segue a gente aí para ver as próximas rodadas do Paulistão Express, do Mata-Mata e também do Cartola FC 2023, né? E se você curtiu o vídeo, deixa aquele like que contribui demais com o canal, beleza? É isso, até a próxima, falou!